Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro de 2 Samuel, que é a continuação do livro de 1 Samuel que acabamos de ler. Os possíveis escritores desse livro são o profeta Natã e Gade. O livro de 2 Samuel vem falar sobre o reinado do rei Davi e a aliança davídica que Deus fez com ele, conforme o versículo que diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O livro de 2 Samuel pode ser dividido em 2 blocos. Primeiro, falando dos triunfos de Davi, e o segundo, falando sobre os problemas de Davi. O livro começa com Davi recebendo a notícia da morte de Saul e seus filhos. Ele proclama um tempo de luto. Logo depois, Davi é coroado rei de Judá, enquanto Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul, é coroado rei de Israel. Mas numa guerra civil que aconteceu entre esses 2 líderes, Isbosete é assassinado, e os israelitas pedem a Davi que reine sobre eles também. O desejo de Davi era construir um templo para Deus em Jerusalém, mas Deus não permite, já que Davi tem muito sangue nas mãos devido às várias guerras que lutou. Porém, Deus faz algumas promessas: que Davi teria um filho que governaria depois dele, que o seu filho iria construir o templo, que o trono ocupado pela linhagem de Davi seria estabelecida para sempre e que Deus nunca iria remover sua misericórdia da casa de Davi. Olha que lindas promessas! Davi lidera Israel à vitória sobre muitas das nações inimigas que o cercavam, notando que até hoje Israel é cercado por inimigos. Ao norte temos a Síria e o Líbano, ao longo de toda a extensão temos a Jordânia e ao sul o Egito, sem falar que o Irã e o Iraque estão bem pertinhos também. Um país tão pequeno com tantos inimigos ao redor só continua no mapa pela graça de Deus. Bom, mas continuando a falar de Davi, o livro mostra que ele expressou bondade à família de Jonatas, seu melhor amigo. Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Ele era deficiente e estava esquecido por todos, mas Davi se compromete a cuidar dele. Davi, como todos nós, tem muitas qualidades, mas é um ser humano com defeitos e fraquezas. É então, por conta de sua fraqueza, que ele cai e comete um pecado gravíssimo. Ele cobiça uma bela mulher chamada Batseba, que era casada com um dos seus soldados. Davi então comete adultério com ela e planeja a morte do seu soldado, para encobrir o pecado anterior. Vejam que um pecado acaba levando a outro. Quando o profeta Natã confronta Davi, ele acaba confessando e se arrepende. Deus, em toda a sua bondade e misericórdia, o perdoa, porém, ele sofrerá duras consequências. Deus diz a Davi através do profeta Natã que a espada nunca se afastaria de sua família e que grande desgraça sobreviria sobre eles. Leremos sobre coisas terríveis como incesto, assassinatos, vingança, perseguição, morte, traição e muita dor. Essas são as consequências do pecado. Vemos também nesse livro que a aliança davídica tem total relação com Jesus. O próprio Cristo é o cumprimento da aliança davídica. No Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 1, um anjo aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, dizendo: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus é o Filho de Deus, da linhagem de Davi, que reinará para sempre. Jesus também é mencionado tipologicamente numa canção de Davi, no final da sua vida, quando ele diz que Deus é a sua rocha, libertador, redentor e salvador. No Novo Testamento, Jesus é identificado exatamente como rocha, libertador, redentor e o nosso único Salvador.
Alguma dúvida ainda de que Davi já falava do Messias, Jesus Cristo? Bom, mas o que nós podemos aprender com esse livro e aplicar nos nossos dias hoje? Aprendemos nessa leitura que qualquer um de nós pode cair. Mesmo um homem como Davi, que desejava seguir a Deus de todo o coração, era suscetível à tentação. Isso não significa que devemos relaxar e pecar à vontade. Deus conhece o nosso coração e as nossas reais intenções. Devemos sempre buscar ter uma conduta irrepreensível. O pecado de Davi com Batseba deve servir como um aviso a todos nós, para guardarmos o nosso coração, nossos olhos e as nossas mentes. Pois o pecado começa com um simples olhar, um simples toque, um simples pensamento. Vemos aqui que o primeiro passo para a queda é o orgulho. O orgulho de acharmos que somos maduros demais espiritualmente e que somos capazes de resistir à tentação com as nossas próprias forças. Outra lição importante é que Deus é misericordioso para perdoar os pecados mais hediondos quando realmente nos arrependemos. Porém, é importante atentar que o perdão de Deus não nos isenta das consequências. A tragédia que Davi enfrentou por conta do seu pecado foi terrível. Mesmo depois de ser perdoado, Davi colheu o que havia semeado. Uma das consequências do pecado de Davi foi a morte do seu filho com Batseba. Além de tudo o que Davi passou, ele também sofreu a miséria de uma ruptura do seu relacionamento com Deus. Muito melhor é evitar o pecado, ao invés de ter que pedir perdão depois. Amém?